Eu vou dizer a vocês uma coisa, a cada dia que eu começo a pesquisar coisas sobre o esporte, a conversar com outros amigos meus sobre o esporte, me dá mais raiva e eu tenho absoluta certeza que o esporte, no geral, é a cara do fracasso nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Culpa de diretoria, presidente, culpa de ex-treinador e culpa de atual treinador, culpa de ex-comissão técnica e culpa de atual comissão técnica e principalmente também culpa dos jogadores. Hoje de manhã eu estava falando sobre um tema que é o tema que eu vou conversar aqui com vocês neste vídeo, com meu amigo Márcio Narrador, Márcio Constantino. Um abraço aí a você, viu, Márcio? Muito possivelmente, talvez o Márcio traga esse tema no canal dele também, mas eu resolvi também abordar esse tema porque o esporte é a cara do fracasso. Todos os treinadores, o que é que pedem? Tempo para treinar. O esporte não está jogando o Campeonato Pernambucano, porque já acabou. A Copa do Nordeste está parada e o esporte já foi eliminado da Copa do Brasil. Sem falar que já não participa de Sul-Americano e Libertadores, só Deus sabe quando foi a última vez. Não é? Então o esporte só tem o Campeonato Brasileiro. E o time é a cara do fracasso no Campeonato Brasileiro. Joga após semanas cheias de trabalho o tempo inteiro e não desenvolvem absolutamente nada. Tá duvidando, né? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Nesse momento eu estou trabalhando, sabe? Peguei um intervalozinho no meu trabalho, vim aqui gravar um vídeo, porque até fiz umas anotações aqui, ó. Umas anotações aqui, tal, na caneta mesmo. Porque, vamos lá. Primeira rodada, o Sport jogou com o São Paulo no sábado, no dia 29/3. Segunda rodada, o Sport jogou com o Palmeiras no domingo, no dia 6/4. Teve uma semana cheia, tá? Terceira rodada, o Sport jogou com o Vasco no sábado, dia 12. 2 semanas cheias. Aí depois, na quarta rodada, o Sport jogou com o Red Bull na quarta-feira, dia 16. E na quinta rodada, o Sport jogou no sábado, dia 19, contra o Corinthians. Então, vamos parar nessas primeiras 5 rodadas. Nós tivemos São Paulo no dia 29/3, Palmeiras no dia 6/4, de um sábado para o domingo. Um jogo foi sábado, o outro foi no outro domingo. Aí no outro sábado, no dia 12, o Sport jogou com o Vasco. E aí sim, do Vasco pro Red Bull e do Red Bull pro Corinthians, o Sport teve praticamente 3 jogos em uma semana, ou no intervalo de 10 dias, digamos. Porque o Sport jogou no sábado com o Vasco, dia 12, jogou na quarta-feira com o Red Bull Bragantino, dia 16, e jogou no sábado, dia 19, com o Corinthians. Então, do dia 12 ao dia 19, o Sport teve 3 jogos. Massa! Mas lembre-se que do São Paulo pro Palmeiras e do Palmeiras pro Vasco, o Sport teve 2 semanas cheias para treinar. Jogou com o São Paulo, semana cheia para treinar, jogou com o Palmeiras, semana cheia para treinar, jogou com o Vasco. Mas até aí, nós tínhamos na nossa cabeça que o Sport foi rigorosamente prejudicado pela arbitragem no Campeonato Brasileiro. E foi mesmo. O Sport jogou bem contra o São Paulo lá no Morumbi, um empatezinho honesto. Depois o Sport foi prejudicado rigorosamente pela arbitragem, na marcação de um pênalti pro Palmeiras que não existiu. Aquele jogo era para ter sido 1-1. Então o Sport hoje deveria ter 1 ponto a mais do que o que tem. Em vez de ter 2, deveria ter 3. E teve o jogo do Vasco, que o Vasco saiu na frente do placar. Só que depois o Vasco, o que ditou a vitória do Vasco foi o segundo gol do Vasco. Porque o segundo gol do Vasco, que foi um gol irregular, que houve falta de Verratti no jogador Lucas Cunha do Sport. A falta foi na cintura, a falta foi no pé, a falta foi em todo lado. A falta foi em todo lado de Verratti, mas o juiz validou o gol. E aí, claro, o Vasco fez 2-0 e o Sport desmoronou, né? Mas lembre-se que o Sport fez um gol, que foi um gol contra do Vasco, mas o Sport fez o gol porque esse gol contra aconteceu devido a uma jogada ofensiva do Sport. Então, supostamente, se o Vasco não tivesse feito o segundo gol, o Sport teria feito o gol de empate. E aí o jogo estaria 1-1. E o Sport não se lançaria feito louco pro ataque para tentar empatar o jogo, porque aí no caso estava 2-1, né? O jogo estaria 1-1 se o Vasco não tivesse feito o segundo gol, mas o Vasco fez, então o jogo estava 2-1. Então o Sport saiu, se lançou pro ataque e sofreu o terceiro gol. Aquele jogo com o Vasco era para ter sido 1-1. Então hoje o Sport deveria ter 4 pontos em vez de 2, porque contra o Vasco e contra o Palmeiras nós fomos prejudicados. Até aí tudo bem. Essa teoria da arbitragem prejudicando o Sport, o Brasil inteiro falou sobre isso. Massa.
Porém, depois veio o Red Bull Bragantino, o Sport não jogou absolutamente nada. E depois, contra o Corinthians, o Sport foi envolvido pelo Corinthians também. E aí veio aquela sequência Vasco, Red Bull e Corinthians de 3 jogos no intervalo de dias entre dia 12 e dia 19. Até aí, beleza, né? Ok. Então vamos lá. Continuando. Depois do Corinthians, o Sport jogou com Fortaleza. Jogou com o Fortaleza no dia 26, sábado. Então o Sport teve de Corinthians para o Fortaleza uma semana cheia para treinar. Qual foi o resultado? Jogou absolutamente nada contra o Fortaleza. Empatou na Ilha do Retiro num jogo que o Fortaleza foi prejudicado. O Fortaleza foi rigorosamente prejudicado, que aquela bola entrou, era para ter sido 1-0 para o Fortaleza. Então, claro, se eu estou aqui dizendo que o Sport deveria ter, se o Sport deveria ter 4 pontos, então vamos diminuir um ponto. O Sport deveria ter 3 pontos. Na verdade, o Sport deveria ter 3 pontos, porque foi prejudicado em 2 jogos e foi ajudado em outro, ok? Depois do Fortaleza, jogamos com o Fluminense, que foi no dia 3 desse mês. Então jogou no dia 26 e só jogou no dia 3, na outra semana, que foi no sábado. Ou seja, o jogo do Fortaleza foi no sábado, o jogo do Fluminense foi no outro sábado. Mais uma semana cheia. Até aí, 4 semanas cheias para treinar. São Paulo, Palmeiras, Vasco, 2 semanas. Depois, Corinthians, Fortaleza, Fluminense, 4 semanas. 4 semanas cheias para treinar e o time não jogou nada. Depois do Fluminense, nós jogamos com o Cruzeiro no domingo, dia 11. Semana cheia também do Fluminense para o Cruzeiro. Foi de um sábado para o domingo. Semana cheia, 5ª semana cheia para treinar e o time tomou 4 do Cruzeiro. Uma verdadeira vergonha. Depois do Cruzeiro veio o jogo do Ceará. O Sport jogou com o Cruzeiro no dia 11 e jogou com o Ceará no dia 17. Jogou com o Cruzeiro no domingo e jogou com o Ceará no sábado. 6ª semana cheia para treinar. 6ª. Estamos falando aqui de 1, 2... Claro, estamos falando de 6 semanas cheias, porque do Vasco para o Corinthians foi uma semana que o Sport fez 3 jogos. Fora isso, o Sport só joga sábado ou domingo, sábado ou sábado, domingo ou domingo. Sempre tendo uma semana cheia para treinar. E aí a gente perdeu do Ceará. E vamos jogar no próximo domingo contra a equipe do Internacional, domingo dia 25, mais uma semana cheia. Será a 7ª semana cheia. E o que é que o Sport vai apresentar na Ilha do Retiro no próximo domingo, domingo 25, contra o Internacional? Não sabemos. E aí, gente, depois do jogo do Internacional, tem mais um jogo antes do intervalo do Mundial de Clubes, que será contra o Mirassol, lá em São Paulo, no domingo, dia 1. Então nós vamos jogar domingo agora e vamos jogar no outro domingo, dia 1. Depois vai parar um mês. Mais uma semana cheia. Então o Sport tem 8 semanas cheias. O Sport terá 8 semanas, já teve 6 e faltam mais 2. 8 semanas cheias para treinar. E o time, além de ter problemas de racha de elenco, de jogador, de mimimi com outro jogador, o time, além de ter um treinador péssimo, que foi o Pepa, e um pior ainda agora, que é o Antônio Oliveira, o time, além de estar fisicamente acabado, que os jogadores do Sport só vivem no DM, o DM do Sport esse ano não está funcionando, o Pablo é jogo sim, jogo não no DM, paciência não sai do DM nunca. Além de todos os problemas que a gente tem, de ter gasto 9 milhões no jogador que já foi dispensado, o Matheus Alexandre, e de ter gasto 15 milhões no atleta, que é o Carlos Alberto, que não está funcionando, não está fazendo nada. A gente ainda tem um problema de um elenco frouxo, um elenco que deveria ter mais vontade de jogar, um elenco que não pode se queixar de descanso, porque o elenco do Sport está descansando. O elenco do Sport apenas viaja para ir para os jogos e volta. Avião, primeira classe, fica em hotel bom, tudo bom e do melhor, come comida boa, vai para lugares bonitos, pode até dar uma voltinha aí, passear, às vezes numa praia. Se vai para o Rio de Janeiro, pode ir em Copacabana dar uma volta, porra. Entendesse? Enfim, gente, o time do Sport é realmente, sinceramente, o time do Sport é inadmissível essa postura do Sport. Essa postura frouxa e essa postura derrotada da equipe do Sport Clube do Recife é inadmissível. Porque uma coisa o Sport teve, viu? Tempo para treinar e tempo para se preparar. Tem algo mais aí que a gente não sabe. Mas quem sabe a gente descobre no decorrer dos dias, né? Porque isso não é normal no time do Sport. Isso não é normal. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!